Olá, o meu nome é Joana Cruz, eu sou nutricionista do Gabinete de Aconselhamento para a Alimentação e Atividade Física do município de Lagoa e o que vos venho falar aqui hoje é sobre factos e mitos na alimentação relacionados com a infecção pelo Covid-19. Para começar, eu gostaria de relembrar que não há nenhum alimento, nem nenhum nutriente que por si só possa prevenir ou tratar uma infecção por Covid-19. Temos visto algumas notícias, algumas publicações nas redes sociais que falam de um ou outro alimento em especial ou de um ou outro nutriente em especial, mas não há nenhum que por si só e sozinho previna a infecção ou trate a infecção. Posto isto, então será que não temos que nos preocupar de todo com a nossa alimentação, porque isso não vai influenciar a nossa reação ao vírus? Claro que não. Claro que temos que nos preocupar. Claro que uma alimentação correta e equilibrada confere ao organismo e ao sistema imunitário uma maior resistência, uma maior capacidade de lidar com uma possível infecção. No caso de termos alguma doença crónica, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, uma alimentação adequada vai nos permitir reduzir a inflamação, controlar a doença, controlar os sintomas, controlar as consequências dessa doença e, obviamente, criar um sistema imunitário mais resistente e, dessa forma, podermos ter um risco menor de um caso severo de doença se formos infectados pelo vírus. Bom, vamos falar de alguns mitos e decifrá-los com factos. É muito importante entendermos que um determinado alimento ou nutriente, o facto de eu dizer que não previne nem trata a infecção, não significa que ele não tenha, obviamente, propriedades benéficas, ok? Começando pela vitamina C. A vitamina C é muito associada normalmente às constipações, a prevenirmos as constipações e agora também, de alguma maneira, à prevenção deste Covid-19. A vitamina C fortalece o sistema imunitário, é importante para o aumento dos anticorpos, é um potente antioxidante, mas não previne nem trata, tá bem? E há aqui algumas nuances relativamente à vitamina C, que são mais de 2 gramas por dia de vitamina C, poderão estar associados a sintomas como náuseas, diarreia, diminuir o nosso sistema antioxidante natural. Portanto, no caso de fazermos suplementação de vitamina C, temos que saber quantificar a quantidade de vitamina C que ingerimos nos alimentos e não fazer mais do que 1 grama de vitamina C por dia em suplemento. Depois, o chá de funcho é outra das coisas que se ouve falar. Ele é muito rico em potássio, em vitamina C, em antioxidantes. Também temos que ter cuidado quando ingerimos este tipo de chá em excesso, porque pode haver alguma hipersensibilidade. E o mais importante aqui é que ele pode ter interação com alguns medicamentos, tá bem? Nomeadamente medicamentos para a coagulação sanguínea, portanto, temos que ter atenção, não exagerar no chá de funcho. Depois temos o gengibre, ouve-se muito falar no gengibre. O gengibre é um potentíssimo anti-inflamatório, é antioxidante também. Podemos e devemos usar o gengibre, mas de uma forma saudável na nossa alimentação. Se gostamos do gengibre, se gostamos de adicionar e se podemos adicionar o gengibre nas nossas confecções, ou se gostamos de fazer infusões com gengibre, podemos usá-lo de uma forma correta e sem exagerar. Não é porque vamos ingerir uma quantidade exagerada de gengibre que isso nos vai proteger contra a infecção pelo Covid-19. Depois, ouve-se muito agora falar na vitamina D. A vitamina D tem uma importância enorme, porque a vitamina D é sintetizada
através na pele, pelo contacto com os raios solares, portanto com o apanharmos sol é o que nos sintetiza, faz com que nós tenhamos vitamina D, e passámos uma fase, e ainda estamos a passar uma fase, em que estamos muito mais dentro de casa. Para além de que já existia a prevalência de um déficit de vitamina D, já era uma coisa bastante grande, mesmo em países como o nosso, que temos bastante sol. Portanto, a vitamina C é muito importante para o funcionamento de todas as células, é muito importante para o funcionamento do sistema imunitário, mas quero chamar aqui a atenção que se falam em algumas publicações de superdoses de vitamina D e temos que ter atenção. Primeiro temos que testar, perceber se temos ou não temos carência de vitamina D, qual é essa carência e darmos a vitamina D dentro das quantidades corretas, ok? Perguntam, mas eu não consigo fazer a análise, será que eu estou muito em casa, sinto-me cansado, sinto-me fatigado, será que eu não poderei fazer um suplemento de vitamina D? Nós conseguimos dar, desde que avaliado por um profissional de saúde, ele pode dar um suplemento de vitamina D numa quantidade correta, sabendo que tem segurança para dar, tá bem? Agora, fazer superdoses de vitamina C, sem prescrição, sem sabermos o que é que podemos fazer, a vitamina D, como é uma vitamina lipossolúvel, vai-se acumular nos nossos tecidos e pode-nos provocar toxicidade. Portanto, suplementação de vitamina D tem que ser feita por profissionais de saúde, tá bem? Para terminar, eu queria vos falar de um conceito, para terminar aqui nestes mitos, eu queria vos falar de um conceito que é um conceito de limpar o organismo. Alguns produtos que se vendem com este conceito de vos limpar o organismo para que o organismo consiga ser mais resistente às infecções ou às doenças. Isto não existe, não há nada, nós temos um sistema natural de desintoxicação, de depuração, antioxidante, que vai eliminar as substâncias nocivas ou tóxicas que se vão formando no nosso organismo. Depende de nós, daquilo que nós ingerimos diariamente e dos nossos hábitos, sejam eles tabágicos, de álcool, alimentação, de exercício físico. Portanto, depende dos nossos hábitos, nós temos este sistema a funcionar a 100%, e conseguirmos diariamente fazer essa desintoxicação, tá bem? Portanto, não há nenhum produto que vos faça esta limpeza, porque esse conceito não existe, ok? O que faz a limpeza é o próprio organismo. Muito bem, para além de ser obviamente um facto que há alimentos com características muito benéficas para o organismo humano, embora não sejam propriamente maléficas para o vírus, vamos falar aqui um bocadinho do que de facto é um facto. Em primeiro lugar, o prejuízo para a saúde e para o sistema imunitário de uma alimentação industrializada, processada, ou seja, um excesso de açúcar, farinhas refinadas, produtos embalados, pré-confeccionados, muito processados, portanto, o mais natural possível, porque o nosso organismo não tem capacidade para usar e metabolizar esses alimentos industrializados, temos um excesso de tal lixo, de tais toxinas e efetivamente não conseguimos fazer essa desintoxicação e ficamos mais suscetíveis ao aparecimento de algumas doenças e menos resistentes no caso de sermos contaminados por este vírus ou um outro qualquer. Depois, a capacidade dos alimentos naturais potenciarem as nossas próprias defesas. Desde o facto de criarem um ambiente intestinal mais saudável, porque estes alimentos vão alimentar as boas bactérias que nós temos no nosso intestino, vão-nos criar uma boa flora intestinal e isso vai nos conferir maior resistência também, vai nos dar todos os nutrientes que o nosso sistema antioxidante natural precisa para funcionar e para nos defender e para todas as células do nosso sistema imunitário. Se quisermos destacar alguns nutrientes,
Destacamos a vitamina C, tá bem? Que eu já falei, portanto não é preciso superdoses, mas ingerirmos a quantidade correta de vitamina C diária. A vitamina D, precisamos de apanhar algum sol ou, no caso disso ser impossível, avaliarmos com um profissional de saúde a necessidade da suplementação. O zinco, que está, por exemplo, e na publicação, nas dicas, fizemos umas dicas do GAPAF, onde falávamos sobre os diferentes nutrientes e o sistema imunitário, tem lá as fontes alimentares de zinco, como, por exemplo, os frutos do mar, a carne e o peixe também tem. O selênio, que é fundamental para o sistema antioxidante. O ômega 3, que está no peixe, nas nozes, nas sementes de linhaça. E depois os probióticos, que são as boas bactérias que vão povoar o nosso intestino. Mais uma vez, isto deverá ser analisado com o profissional de saúde, a necessidade ou não de utilizar estes probióticos. No nosso dia-a-dia podemos utilizá-los se ingerirmos iogurtes, eles têm probióticos naturais, no caso de não termos, obviamente, nenhuma intolerância, nenhuma restrição relativamente ao iogurte. A importância dos anti-inflamatórios naturais, utilizados de uma forma correta, o alho, o gengibre, portanto, na nossa alimentação diária, de uma forma perfeitamente natural e não em doses excessivas. Não temos que andar a comer dentes de alho, nem a comer pedaços de gengibre, tá bem? Para conseguirmos ter este equilíbrio destes anti-inflamatórios naturais. Uma boa hidratação é fundamental. Uma média de 1,5 litro de água por dia, bebido de forma correta, ou seja, beber água ao longo de todo o dia, em pequenas quantidades de cada vez, e conseguir chegar ao 1,5 litro de água por dia. Para quem tem dificuldade em gerir a ingestão de água com uma garrafa e chega ao final do dia com a garrafa cheia, aquilo que eu normalmente aconselho é que associe o beber água às rotinas do dia-a-dia. Por exemplo, acordar e beber um copo de água, depois do pequeno almoço beber um copo de água, se a meio da manhã fazer mais uma paragem e beber um copo de água, quando vamos almoçar, antes de almoçar beber água, depois de almoçar beber água, à tarde novamente, no jantar fazer o mesmo sistema, antes do jantar, depois do jantar, depois podemos fazer um chá, uma infusão antes de ir para a cama e conseguimos alcançar os 8 copos de água diários, que são equivalentes a 1,5 litro de água por dia. Restrições específicas poderão existir em algumas patologias, está bem? Portanto, se eu tenho uma doença autoimune, ou diabetes, ou doenças cardiovasculares, poderão haver aqui restrições mais específicas. Eu chamo a atenção para o sal, que eu não falei até aqui, mas o sal pode não ser também, o excesso de sal pode não ser nada benéfico, nem para o nosso sistema, para o intestino, que tem uma relação muito forte com o sistema imunitário, nem para o resto do sistema imunitário. Portanto, é muito importante esta questão também de não exceder o sal, para manter este equilíbrio intestinal e este equilíbrio do sistema imunitário. Bom, hoje era o que eu vos queria falar, um bocadinho, dar aqui mais algumas ideias. Se quiserem colocar algum tipo de questões nos comentários, algumas dúvidas, algumas incertezas que possam ter relativamente a esta questão da alimentação, não hesitem em fazê-lo, que depois nós respondemos, tá? Obrigada!